partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Um abraço para você sintonizado em 105,7 nas ondas da Unesp FM. Hoje é sábado, 16 de julho, o ano é 2016. Eu sou o Guilherme Dias e começa agora mais uma edição do Observatório do Esporte. E no Observatório, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Vamos falar hoje sobre o novo horário de realização de jogos do Brasileirão. O campeonato agora conta com partidas nas segundas-feiras, às 8 da noite. Vamos trazer também o que motivou a CBF a criar este horário, além de discutirmos o modelo de calendário do futebol nacional. Entrevistamos o professor e também consultor do grupo Bom Senso FC, o Luiz Felipe Chateaubriand, o jornalista Juca Kfouri e o professor de economia da Unicamp, Marcelo Prone. Portanto, já vamos debater este tema aqui no Observatório. A informação vai além das quatro linhas. Conosco hoje o nosso querido Zeca Marques, também teremos a participação do Leonardo Del Sante, mas vamos começar ouvindo uma participação do nosso grande Tuca Américo. Hoje ele não está na mesa conosco, mas nem por isso ele vai deixar de participar aqui do Observatório. Fala, Tuca! Saudações, amigos do Observatório do Esporte, ouvintes, colegas presentes à mesa. Infelizmente não posso estar presente aí com vocês na gravação dessa semana, mas deixo aqui minhas considerações para que vocês possam discutir e comentar. No primeiro momento, gostaria de falar sobre a recepção que o presidente interino do Brasil, Michel Temer, realizou na última quarta-feira, quando ele recebeu uma parte da delegação brasileira, que vai participar dos Jogos Olímpicos agora, a partir do dia 5 de agosto. O espírito olímpico passou um pouco longe da fala do presidente, então eu vou abrir aspas aqui para citar o que ele falou. O importante é competir, mas para nós o importante é competir e também ganhar. Espero que tenham o sucesso que merecem em face do treinamento que tiveram. Tenho certeza que os senhores e senhoras terão sucesso e farão o Brasil ter orgulho. Bem, para quem foi atleta, para quem conseguiu chegar nos Jogos Olímpicos, só esse momento de estar presente num evento como esse já é um grande prêmio. E o nosso presidente acabou esquecendo a máxima do criador dos Jogos Olímpicos, Barão Pierre de Coubertin, que dizia que o importante é competir. Mas ele complementa: mas se não ganharem o ouro, estarão participando e divulgando no Brasil. Até aí tudo bem. Mas eu queria deixar um comentário mais específico em relação a um terceiro trecho que eu selecionei da fala do Michel. Abre aspas. Quando vocês puderem ostentar as medalhas, estaremos revelando o Brasil ao mundo. Um Brasil de democracia estável, onde as coisas e as instituições funcionam. Ponto. Bem, eu acho que é complicado falar que as instituições funcionam num momento em que vem à tona vários casos de fraudes em licitações de obras, aditivos de licitações que não foram muito bem explicadas, E falta aí discutir também um caso que foi divulgado na última semana, nos últimos 10 dias aí, as fraudes e superfaturamentos que ocorreram, A própria Polícia Federal investiga um esquema que tirou milhões aí de reais de atletas olímpicos, o que isso é uma vergonha, Esse esquema pode aí ultrapassar 22 milhões de reais. E como foi realizado esse esquema, As fraudes que foram investigadas indicam que muitas empresas ligadas a confederações superfaturaram equipamentos que poderiam ter sido usados pelos atletas. Então, coletes para taekwondo, por exemplo, tatames, equipamentos eletrônicos, programas de computador para análise de desempenho dos atletas, foram todos licitados, comprados com dinheiro federal com superfaturamento. Então, as fraudes foram detectadas nas confederações de esgrima, do arco e flecha, o atual tiro com arco, taekwondo, o tiro esportivo, E a própria Confederação Brasileira de Voleibol Paralímpico também teve aí seu nome envolvido nesse tipo de corrupção. Só para vocês terem ideia, por exemplo, a Confederação Brasileira de Taekwondo recebeu 3 milhões de reais para comprar filmadoras, computadores, equipamentos informáticos que serviriam para análise de desempenho, para o trabalho diário dos atletas.
E segundo a Polícia Federal, ela teria comprado 60 filmadoras de mão, não sei para que tanta filmadora, né? Ao custo de R$ 2.400 cada uma. Mas a empresa que forneceu entregou câmeras que foram avaliadas em R$200. Veja aí a diferença, né? 1000% de diferença no preço, pouco mais que isso, né? Então acho que quando o nosso presidente fala que as instituições funcionam e que a democracia está estável, acho que tem alguma interferência e alguma falta de entendimento que acontece mais profundamente nas confederações esportivas do Brasil em geral. Então fica aí esse primeiro comentário para considerações da mesa. Tá aí, portanto, a fala do nosso querido Tuca Américo. Pois não, Zeca? Não, o programa começou todo errado hoje. Por que, Zeca? Porque a gente ia começar dizendo Portugal é campeão europeu 2016. Eu tava guardando numa vitória isso. histórica. Agora, o Tuca vai falar sobre isso mais à frente, mas eu só queria registrar também que o Carlos Napolitano está ausente porque está em férias. Sim, o Carlão. Curtindo férias. Por isso que não tem a sessão abraço hoje. Não tem sessão abraço hoje. Mas com relação ao que o Tuca disse, não tem nem comentar, porque eu concordo com tudo que ele acabou falando. E acho o seguinte, os Jogos Olímpicos do Rio, eles têm um problema seríssimo, porque eles vão ter início durante o governo interino, Michel Temer. A questão do impeachment da presidente Dilma deve ser votada em agosto. É capaz que para os Jogos Paralímpicos de setembro a gente tenha um novo presidente, ou a presidente antiga de volta, né? Então eu acho que isso na verdade mostra algo que aí o que vai ao contrário do que o Tuca diz. Isso mostra que de fato as instituições estão funcionando no Brasil. Uma questão é saber se elas funcionam bem ou mal, né? Mas eu acho que as instituições de certa forma estão sendo respeitadas nos todos os trâmites burocráticos, os ritos jurídicos, e aí falta o Carlão para explicar um pouco isso. Agora, a questão da corrupção, essa eu diria que, acho que antes de Cabral chegar aqui em 1500, ela já estava implantada em solo pátrio, e o que incomoda é o fato de que na reta de chegada, né, na reta que antecede a abertura dos Jogos Olímpicos, o prefeito do Rio, o Paes, parece que está ficando fora da casinha, porque começou a brigar com o governo do estado, que é do próprio partido dele, do PMDB. Apesar de haver um governador interino, que é o Dornelles, no lugar do Pezão, que está licenciado, mas o Pezão é do PMDB. O Michel Temer, governo federal, é do PMDB. Então não dá para entender por que ele está fazendo tantas queixas. Eu acho que algumas justas e a maior parte delas injustas, porque parece que ele está se eximindo da responsabilidade dele como prefeito da cidade que vai abrigar os jogos, né? Mas fica aí apenas uma adesão ao comentário do Tuca. Só assina embaixo então, né, Zeca? Mas assino com ressalvas, né? Tá certo. Tem que reconhecer em cartório primeiro. Mas assina. Bom, o Tuca também deixou pra gente um conteúdo falando da Eurocopa. Esse é mais interessante. Eurocopa, que é só falar Eurocopa que o Zeca abre um sorriso. Então, diz aí, Tuca. Bem, para encerrar a minha participação no Observatório de hoje, queria dar os parabéns ao meu lusitano amigo Zeca Marques, que teve a sua seleção portuguesa como campeã da Eurocopa. Deixo aqui meus parabéns e faço um pequeno comentário que eu queria ouvir suas considerações, meu amigo Zeca. Em meio a todas as comemorações que foram televisionadas, né, da conquista portuguesa, em algum momento lá apareceu o ônibus que carregava toda a seleção, que levava ela, não lembro se do aeroporto para algum outro lugar, mas o que me chamou a atenção é que no para-brisa do ônibus da seleção portuguesa tinha uma foto do grande jogador português Eusébio. Eu fiquei muito sensibilizado com isso, né? Esse respeito à história do futebol português. Então eu queria ouvir suas impressões sobre isso. O que você acha dessa imagem do grande Eusébio estampada no para-brisa do ônibus da seleção portuguesa, campeã da Eurocopa 2016? Termino aqui meus comentários da semana e mando um abraço a todos os ouvintes e amigos que estão presentes na gravação do Observatório. Tchau, tchau. Valeu, Tuca! O Tuca que volta na próxima semana vai estar aqui conosco para debater vários assuntos, né? Na próxima edição do Observatório do Esporte, deixando um abraço carinhoso pro nosso querido Zeca Marques, que ficou muito triste no sábado à noite com a Portuguesa de Desportos, perdendo pro Guará, mas... Guará que é o Guaratinguetá. É o Guaratinguetá, que é o lanterninha, ainda lanterna, né? Da Série C do Campeonato Brasileiro. Porém, no domingo, o Zeca ficou feliz da vida. E bacana essa homenagem aí com a foto do Eusébio, né, Zeca? Bom, no sábado à noite eu telefonei para minha mãe, porque ela não acessa a internet. E às vezes ela se esquece de sintonizar a rádio que transmite jogos da Portuguesa. E eu falei, mãe, perdemos de virada em Guaratinguetá, que é o último colocado da Série C no grupo B, né?
mas perdemos hoje para ganharmos amanhã, que seria o dia do jogo da Eurocopa. Sim. E eu tinha muita fé que Portugal seria campeão, apesar de todos os prognósticos, todas as previsões e o favoritismo na França. O Tuca Américo, quero agradecer a homenagem que ele faz à seleção de Portugal e diretamente a mim. Eu acho que isso mostra um sentimento da seleção portuguesa que nunca se esqueceu de um personagem, que é o Eusébio, que foi talvez o primeiro grande astro a dinamizar e tornar o futebol português reconhecido mundialmente. Na Copa de 66, na Inglaterra, quando ele é o artilheiro da Copa com 9 gols e Portugal chega ao 3º lugar. Né? O Eusébio, durante muito tempo, foi uma espécie de embaixador do futebol português pela Federação Portuguesa de Futebol e acompanhava a delegação em várias viagens, vários jogos. Na Eurocopa de 2004, o Eusébio assistia aos jogos do banco de suplentes ao lado do Filipão. Então ele tinha uma grande amizade com todos os jogadores, especialmente com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo foi uma espécie de alguém que foi apadrinhado pelo Eusébio. E o Eusébio sempre foi muito bem quisto por todos os portugueses, apesar dele ter feito a sua história no país pelo Benfica. Né? Ele só jogou no Benfica, de time grande, jogou em outro time depois, mas time grande o Benfica quando ele ficou mais de 10 anos. Então acho que é uma justa homenagem. Eu fico imaginando se o Brasil tivesse uma conquista inédita e a seleção fizesse uma homenagem, por exemplo, ao Pelé, que se representaria, guardadas as proporções, o que é o Eusébio a Portugal, se faria uma homenagem ao Pelé, colocando a foto dele no para-brisa do ônibus, voltando para o hotel onde estava a seleção hospedada. Não sei. Vocês acham que faria isso? Eu acredito que não. Ainda mais com nada contra, mas com a garotada que está nessa seleção brasileira, que eles não ligam para muita coisa. Eu acho que não. Poderia até ser surpreendido nesse sentido. O que você acha, Léo? Eu acho um pouco complicado também. O Pelé é uma figura muito icônica, tanto dentro quanto fora dos gramados, mas não vejo isso acontecendo com essa seleção brasileira, não. Até porque eu também não vejo a seleção brasileira ganhar alguma coisa nos próximos anos. Mas eu acho que, se fosse o caso, não teria essa mesma consideração, esse mesmo carinho. Ainda falando da Euro, eu fiquei muito feliz, tanto com o título do Chile novamente contra a Argentina, como também com o título de Portugal diante da França. Eu acho que o futebol merece novos protagonistas e Portugal já há algum tempo vinha batendo na trave. Não gostei quando perdeu da Grécia aquela decisão da Euro, foi 2004, né? 2004 em casa, no Estádio da Luz. Isso, perdeu na estreia para a Grécia naquela oportunidade, perdeu também na decisão. Mas veja que interessante, né? Portugal perde na estreia, o jogo foi no Porto por 2-1 e o Cristiano Ronaldo entra no segundo tempo e faz o único gol de Portugal já no final do jogo, num cabeceamento a partir de uma bola que veio de um escanteio. Mal a gente imaginava que em 2004 o Cristiano Ronaldo, que entrou como suplente, né, entrou no finalzinho do jogo, faria essa carreira extremamente exitosa de êxito, que ele tem até agora. E na verdade eu comentei isso na semana passada, eu achava que Portugal merecia um título de expressão pelos clubes, treinadores e jogadores que Portugal já ofereceu ao mundo. Ô Zeca, e qual foi seu sentimento quando o Cristiano Ronaldo sai ali no começo da partida, no último domingo? Olha, eu confesso que eu estava muito confiante de que Portugal poderia ser campeão. Quando o Ronaldo desaba, e a cena é fantástica, quer dizer, é por 3 vezes que ele é retirado de campo, né? A última, a definitiva, inclusive há uma borboleta, uma mariposa que pousa sobre a face dele, sobre o nariz. Eu fiquei preocupado, mas eu achei que, como ele não tinha vindo apresentando boas atuações ao longo do campeonato, fazendo gols decisivos, mas atuações que ficavam um pouco aquém do potencial dele, eu achei que aquilo poderia eventualmente dinamizar um pouco o time, fazer com que o time ficasse mais bem arranjado, algo que não aconteceu assim com tanta presença, mas acho que essa questão interessante desse jogo, a saída do Cristiano Ronaldo parece que afetou mais a França do que Portugal. Os franceses ficaram comovidos, não é à toa que o estádio inteiro aplaude a saída do jogador, né? O Cristiano está saindo de maca, ele é aplaudido, o estádio inteiro, não são só os portugueses que aplaudem. E chorando, né? Que ele voltou chorando 3 vezes, você vê que ele queria realmente estar ali. Então, eu acho que os franceses acusaram mais o golpe, para usar uma terminologia do boxe, do que a própria seleção portuguesa, né? Mas eu quero lembrar das coisas boas, né? E tenho aqui 3 textos para comentar, mas antes de comentar esses textos sobre a final da Eurocopa, eu queria ouvir o áudio da Antena 1, que tem a locução, veja que interessante, é uma dupla de locutores, Guilherme. Então é o Nuno Matos, que é muito conhecido em Portugal,
locutor oficial da Antena 1, e dividiu o microfone, ou os microfones da transmissão desse jogo, com o Alexandre Afonso, e eles vão alternando, né? Às vezes eles falam um por cima do outro, né? A fala sobre a fala do outro, mas eu acho que esse áudio dá um pouco mostra do que foi essa conquista. E vejam, a Rádio Antena 1 é uma rádio pública, é uma rádio que pertence à RTP, a Rádio Televisão Portuguesa. É como se aqui no Brasil a gente visse esse áudio na Rádio Cultura ou na Rádio Nesp FM. Mas vamos ouvir aqui o Nuno Matos e o Alexandre Afonso. Vamos curtir então. Do Costinha na mesa sentiu-se aqui em Lisboa. Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol! Campeões! Nós temos de ser campeões! Nós temos de ser campeões! Nós temos de ser campeões! Gol! Portugal! Portugal chegou a vossa hora! Portugal chegou a vossa hora! Portugal chegou a vossa hora! Críticos! Gol do Portugal, Alex! Xalamora! É teu! É nosso! É vosso! Je t'aime, Portugal! C'est pour moi! Festa bacana, né? Marcando aí o primeiro grande título da seleção portuguesa, 1-0, gol do Éder. O Éder que não era nem apontado, nem perto de ser herói antes do jogo, né? Guilherme, eu fico emocionado até agora quando ouço esse áudio, quando eu vejo a imagem do gol. Eu choro de emoção. Ah, dá pra imaginar. Porque é o seguinte, eu torço pra Portuguesa, tenho a nacionalidade portuguesa, vocês não sabem o que é uma pessoa que tanto ama futebol, ficar 50 anos, que é a idade que eu vou fazer agora em outubro, sem conquistar e comemorar um título decente. A Portuguesa foi campeã da Série B, da Série A2 do Paulista. É o presente do aniversário de meia década. A única coisa que eu comemoro são os títulos do Benfica, né? Mas Meio século. Você então, precisa torcer pro Noroeste então, Zeca. pois é. Mas esse áudio certamente deixou emocionados os 11 milhões de portugueses, e aí uma felicidade do slogan da Federação Portuguesa, né? Não somos 11, somos 11 milhões, é a população de Portugal. E eu acho que certamente a Tina Zinheiro, amiga do Fleury, tive a oportunidade de conhecê-la no passado, uma pessoa admirável. A Tina Zinheiro, que mora em Peniche, em Portugal, ela mandou uma mensagem para mim via Facebook. Então fica um abraço para ela em nome de todos os portugueses que vivem em Portugal, dos meus parentes, dos meus tios, dos meus primos, dos meus pais. Esse áudio nos emociona muito. Agora o Éder é o termo que tem sido usado em o herói improvável. O Éder é reserva, é um jogador que não vinha fazendo parte das convocações anteriores, veio para essa Eurocopa e entra numa substituição que eu achei equivocada. Sacou-se o Renato Sanches, jogador de meio de campo, para colocar-se um atacante. E eu achava que o técnico Fernando Santos ia desarrumar a seleção portuguesa. Mas viu-se que ele estava querendo vencer, porque ele colocou um atacante. Sacou um jogador de meio de campo que segurava a bola, armava o jogo, para colocar um atacante. Um dos líderes desse elenco, né? O Renato Sanches entrou muito bem no elenco de Portugal. Foi escolhido a melhor revelação do campeonato. Da Euro. Agora, posso comentar aqui 3 textos rapidamente? Por favor, só antes eu queria dizer que eu adorei essa narração portuguesa. Queria que a moda pegasse aqui no Brasil, né? Porque 2 locutores ia pelo menos dobrar aí as oportunidades no mercado de trabalho, né? Pra gente que gosta e ama a rádio, né? Pois não, Zeca? Bom, a gente falava da questão do Eusébio, né? Que foi o destaque do Tuca. Mas eu também queria destacar aquela imagem que circulou pelo mundo todo de um jovem torcedor de Portugal, de 10 anos. Ele é francês, mas tem a mãe portuguesa. O menininho de 10 anos foi consolar um francês que soluçava e chorava ali após o jogo. E aquilo mostra um pouco essa singeleza do temperamento português, meu caro. Mas enfim, os 3 textos. Um é do Mauro Betting, que no seu blog publicou o seguinte texto logo depois do jogo: Deus dá o frio conforme o cobertor. França 0, Portugal 1. O título faz menção à famosa música Saudosa Maloca, do Adonino Barbosa, e o texto dele fica pontuando
fazendo referências o tempo todo a canções do Adoniran. Então, qual que foi o mote? Por que ele descobriu isso? Por causa da mariposa que paira sobre o rosto do Cristiano Ronaldo no primeiro tempo, quando o Cristiano Ronaldo sai. Boa noite, Lâmpada. Boa noite, mariposa. Permita-me oscular a sua face? Pois não. Mais rápido, hein? Porque daqui a pouco eles me apagam. As mariposas, quando chega de frio, fica dando volta em volta da lâmpada pra se esquentar. Para ilustrar, Zeca, o grande Pepa, grande Paulo Pepa, sempre atento para ilustrar justamente o que você está falando. Então, a canção diz: as mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada para se esquentar. Elas roda, roda, roda e depois se senta em cima do prato da lâmpada para descansar. E diz o Mauro Betting: Cristiano era lâmpada, luz, usina, fogo, força, farol português na França. Seleção que só foi terceira equipe no grupo frágil na primeira fase. E aí ele vai depois pontuando, ele cita a música Iracema, meu grande amor foi embora, chorei, eu chorei de dor, porque Iracema, meu grande amor, foi você. Depois ele cita Quem bate sou eu, Ó e nós aqui travês, que são os portugueses que voltam e conquistam o título, e a própria saudosa Maloca, que dá título à sua coluna. Então um texto muito sensível, muito inteligente, e ele tem a percepção de encontrar na mariposa a inspiração para se lembrar do Adoniran Barbosa, que é uma figura que eu já contei aqui num programa passado, há muito tempo. O Adoniran Barbosa frequentava o bar do meu pai no aeroporto, e o Adoniran Barbosa, ele brincava comigo, eu tinha 2, 3 anos à época, ele brincava comigo e eu falava assim: mãe, cadê o charutinho? Charutinho porque o Adoniran Barbosa fumava charutos no bar do meu pai e eu apelidei-o de charutinho. Cadê o charutinho, mãe? Que era alguém que sempre era muito simpático e brincava comigo quando tinha 3, 4 anos. Muito bacana. O segundo texto que eu quero comentar é do João Pereira Coutinho, que é um cientista político português, jornalista. Ele vive em Portugal, mas ele tem uma coluna na Folha. Aqui no Brasil ele não é muito bem visto, porque ele é taxado de um neodireitista, ele tem algumas posições que não se coadunam com o pensamento, com os movimentos de esquerda no Brasil. Mas nesta coluna, pelo menos nesta, eu acho que ele foi muito lúcido, porque a coluna chama-se A Política do Futebol, publicada no dia 12 de julho, né, na portal da Folha de São Paulo. Ele vai dizer que, enquanto alguns acham que, enquanto a geopolítica europeia quer suplantar as nacionalidades, os nacionalismos, né, em função da economia, da política, o futebol mostra o contrário. Eu já também tinha comentado isso aqui, né? Eu acho que o futebol, um evento como a Eurocopa e Copa do Mundo, é quando volta-se essa noção de nacionalidade, de orgulho da pátria, de afirmação das diferenças e das suas particularidades. Haja vista o comportamento da seleção da Islândia, os torcedores, País de Gales, Irlanda do Norte, República da Irlanda, todas as seleções que vieram para a Eurocopa, de uma forma ou de outra, deixaram muito claro qual que é a sua identidade, quais são os valores nos quais eles acreditam e que querem perpetuar, né? Então ele vai dizer, um jogo entre, por exemplo, Rússia e Eslováquia não é simplesmente um jogo entre Rússia e Eslováquia, um jogo Alemanha e França não é simplesmente Alemanha e França, Polônia e Alemanha não é simplesmente um jogo de futebol, quer dizer, há histórias aqui, há questões conjunturais de conflitos bélicos que voltam à tona. Né? O jogo, por exemplo, França e Alemanha, até por causa do tabu, a França não vencia a Alemanha em jogos oficiais há tanto tempo, né? E ele vai mostrar que existe um estigma do português que vive na França, que é o que motiva, por exemplo, essa locução do Nuno Matos e do Alexandre Afonso. A França tem a maior comunidade portuguesa fora de Portugal. A gente acha que é o Brasil, né? Mas o que é a comunidade portuguesa? Aqueles que são portugueses, que têm nacionalidade e que têm vínculos com o país. Aqui no Brasil nós temos vínculos de 4, 5, 6, 7 gerações, mas muitos já perderam o contato, a identidade, né? Quando a gente fala a família Quatrocentona Paulista, os sobrenomes são portugueses, né? Obviamente. Os bandeirantes que desbravaram o interior do país, ou saquearam os índios, né? Depende da visão histórica. Dias, Bartolomeu Dias, Raposo Tavares, sobrenomes portugueses. Mas enfim, hoje no Brasil a comunidade portuguesa é menor que a da França, porque lá existe um vínculo direto e pessoas que têm nacionalidade portuguesa ainda. E o que é o português que vive na França? É aquele que foi trabalhar na construção civil, é aquele que foi trabalhar como femme de ménage, empregada doméstica, é aquele que vai trabalhar como zelador dos prédios, dos edifícios. Ou seja, é o mesmo estigma que ele sofre, que os nordestinos sofrem no Rio de Janeiro e em São Paulo,
Tanto que no Rio de Janeiro existe até um termo muito pejorativo, que é o Paraíba, que designa qualquer nordestino. Então, nesse sentido, os portugueses na França são os nordestinos da Europa, fazendo essa analogia com o Brasil. Então, uma vitória, Leonardo, para ganhar da França, na França, num estádio onde ela nunca tinha perdido uma final, né? Ela tinha disputado já o jogo da Copa de 98, aquilo é uma coisa assombrosa, aquilo é um feito histórico. E daí a locução dizia chora agora, chora agora. E às vésperas do jogo, a imprensa francesa disse que o Portugal tinha um futebol dégueulasse, que seria uma tradução como futebol nojento, o disgusting do inglês. E que le petit portugais, os portuguesinhos, outro termo pejorativo, não conseguiriam suplantar o poderio da França, suprema, snob, quase soberana, como a gente fala aqui do São Paulo Futebol Clube. Então essa vitória mostra mais uma vez uma questão de estigma social, de superação, de script improvável. O Cristiano Ronaldo sai no começo do jogo e o Éder entrar e fazer o gol na prorrogação. Mas, Leonardo, diga lá. Você falou sobre essa ligação entre os dois países, né, do maior número de pessoas portuguesas fora de Portugal. É interessante também que, se você pega dois jogadores, Rafael Guerreiro, lateral esquerdo da seleção portuguesa, e também o Antoine Griezmann, os dois têm dupla nacionalidade, português e francês, os dois. Sim. Um optou por jogar pela França, Sim, e o outro por jogar por Portugal. Ao passo que o Éder nasceu na Guiné-Bissau. E vejam, a Guiné-Bissau é o país africano que teve a oposição mais forte ao poderio colonial de Portugal durante os anos 60. As lutas mais sangrentas dos militares portugueses na África foram na Guiné-Bissau. E um sujeito da Guiné-Bissau vai para o país do ex-colonizador, chega com 3 anos, os pais não tinham condições de criar o Éder, cujo nome de fato é Éderzito, colocam num lar para crianças e a partir daí ele começa a jogar bola, quebra vidraças. Você tem que jogar futebol, vai jogar no time amador, depois vai para a Acadêmica de Coimbra, Braga, e aí chega a seleção. Quer dizer, é um script que a gente poderia até mostrar para um roteirista qualquer, de um cineasta que tivesse Vale disposto. um filme. Vale um filme, né? Bom, e aí o que o João Pereira Coutinho diz também? Muita gente relativizou a conquista de Portugal porque em 7 jogos ganhou apenas um jogo no tempo normal. Mas para que servem as prorrogações? Portugal ganhou 3 prorrogações. É uma extensão. O Brasil foi campeão do mundo em 94 nos pênaltis. Nem na prorrogação conseguiu ganhar. A Itália em 2006 foi campeã nos pênaltis, depois de ter ganhado na prorrogação. Com 2 gols do Fábio Grosso contra a Alemanha. Da Alemanha. Eu acho que o que mais chamou a atenção na campanha portuguesa foi não ter vencido nenhuma partida na primeira fase. Sim. Né? Que era um mais grupo bem ruim. A Espanha foi campeã em 2010 na prorrogação. Então a prorrogação faz parte do jogo. Quer dizer, eu não vejo problema não ter ganhado os jogos no tempo normal. E se Portugal ganhou 3 jogos na prorrogação, é porque mostrou um preparo físico e uma consistência tática que os adversários não mostraram. Né? Bom, por último, um texto que para mim só quem não é do esporte tem condições de fazer esse tipo de relação. Eu mostrei aqui o Mauro Betting, que é do esporte e buscou a Adoniran Barbosa, mas o Clóvis Rossi, conhecidíssimo jornalista político da Folha de São Paulo, escreveu no próprio dia do jogo: a classe operária vai ao paraíso. Isso aqui é um célebre filme italiano que mostra uma questão da classe operária, um sujeito que tinha sido escolhido como uma espécie de operário padrão e que se opunha ao movimento grevista da sua categoria. Ele tem um acidente de trabalho e aí percebe o descaso que o patronato dedicava a ele, e aí ele começa a ganhar uma conscientização de classe, de lutar pela sua categoria, no sentido de se opor ao patronato. O Clóvis Rossi pega o mote do filme e mostra aquilo que eu já comentei, quer dizer, a classe operária portuguesa que trabalha na construção civil, nas zeladorias e nos trabalhos domésticos na França, trabalhando para franceses, conseguiu chegar ao paraíso vencendo essa soberba francesa dentro da casa do adversário. E aí, eu acho que, mais uma vez, cabe a quem não é do esporte conseguir buscar essas referências culturais, cinematográficas, artísticas, políticas e colocar para discussão, coisa que o discurso quase sempre do jornal esportivo fica muito cego em ver quem ganhou, quem teve mais tempo de posse de bola, quantos passes certos, quer dizer, aquela estatística às vezes mais esconde do que mostra. Você está em 105,7 aqui na Unesp FM, este é o Observatório do Esporte. Leonardo Del Sante está conosco por aqui, trouxe algum tema para este sábado? Antes o Zeca, pois não, Zeca? Desculpa, eu selecionei 100 capas de jornais do mundo todo. 100? 100.
que ilustraram a vitória de Portugal. Eu queria destacar a capa do Jornal Público de Portugal, que diz o seguinte: é uma foto do Éder, estourada na primeira página, e escrito assim: 10 de julho, dia de Portugal. Vocês conseguem fazer uma leitura dessa capa, não? Não consigo, não. É porque o dia de Portugal é o dia 10 de junho, que é quando se celebra no mundo todo, as comunidades portuguesas celebram o Dia da Pátria, né? E o Jornal Público teve essa feliz sagacidade de dizer 10 de julho, o Dia de Portugal, porque é a maior conquista esportiva da história do país. Destas 100, foi a mais interessante, então? Foi a mais distinta, a mais diferente. Porque quase todas mostraram a equipe levantando a taça, a equipe comemorando, o Éder comemorando o gol, mas aqui é uma foto do Éder e embaixo 10 de julho, dia de Portugal. E este sábado do Observatório do Esporte também dia de Portugal, né? Porque hoje dia especial para comemorar o título da Eurocopa e depois tem... Sem dúvida. Impressionante. Mesmo. Sem dúvida. O Zeca feliz da vida, isso é muito bacana mesmo. Eu aproveitei a ausência do Tuca e do Carlo e... Faltaram. Não, tá certo, mas é um assunto realmente que chamou a atenção da mídia nacional e internacional durante toda essa semana que passou. Bom, só antes então da gente ir para a matéria dessa semana, a gente teve a participação aí do Tuca, não tá por aqui, mas participou conosco. O Carlão tá de férias agora, mas eu tenho certeza que o Carlo Napolitano falaria a respeito do Bauru Basquete, que a gente comentou nos últimos programas, questão do patrocínio. É bem verdade que ainda não fechou, perdeu o patrocinador Master no final da última temporada, mas nesta semana conseguiu aí oficializar a permanência de 2 jogadores importantíssimos, tanto o Alex Garcia como também o Rafael Hetzheimer. Eles tinham outras propostas, até mais vantajosas financeiramente, mas optaram por permanecer em Bauru para a próxima temporada, além do que Bauru fechou também com o pivô Chilton e com o Valtinho, o armador que chega para o lugar do Ricardo Fischer, que acertou com o Flamengo, mas o Valtinho aí com 39 anos, estava quase fechando com o Rio Claro, chega para ser outra peça importante para o Bauru Basquete nessa temporada. Claro que nos próximos programas vamos falar mais a respeito desse assunto, mas é muito bacana ver que o time de basquete de Bauru vai continuar forte, vai continuar brigando por conquistas, por títulos e procurando ainda um patrocinador Master. Seria muito triste chegar aqui e falar que Bauru simplesmente acabou depois do vice-campeonato brasileiro da última temporada, no mês passado, na verdade, né? Bom, vamos então à matéria desta semana, hoje com a locução do Leonardo Del Sante. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. Um novo horário de transmissão do Brasileirão estreou há quase 2 semanas. Sport e Palmeiras, em Recife, foi o primeiro jogo deste campeonato a ser realizado em uma segunda-feira. Este novo horário encerrará as próximas rodadas do campeonato até meados de agosto. A novidade foi proposta pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, com a justificativa de que, na Europa, os jogos nas segunda-feiras são um sucesso de audiência. A Globo, dona dos direitos de transmissão do campeonato, vai transmitir estes jogos ao vivo, mas eles serão exibidos apenas na TV fechada, pelo seu canal Sport TV. A Bandeirantes, outra emissora que transmitia o Brasileirão para a TV aberta até o ano passado, retirou o campeonato da sua grade de programação. O Observatório do Esporte entrevistou Luiz Felipe Chateaubriand, autor do livro Futebol Brasileiro, um projeto de calendário. Luiz Felipe conta sobre a diversidade de horários e o fato de passar apenas na TV fechada. Seria interessante que os jogos passassem na TV aberta também, né? Até porque o que ajuda a popularizar e a difundir o esporte no Brasil é a TV aberta, né? Porém, aí a gente tem que entender se para a emissora que é detentora dos direitos é interessante passar na TV aberta ou não. Mas, de qualquer forma, mesmo que só passe na TV fechada, pela diversidade de horários, eu acho interessante. Você fazer isso no meio do campeonato não me parece conveniente. Dentro de uma perspectiva de planejamento, antes da temporada começar, aí sim me parece conveniente. Juca Kfouri, jornalista esportivo do canal ESPN e do jornal Folha de São Paulo, também foi entrevistado pelo Observatório do Esporte.
Juca explica que a transmissão da maioria dos jogos de futebol apenas para a TV fechada é uma tendência mundial e que a saída da Bandeirantes em nada mudou o cenário. TV aberta, a Bandeirantes sair não muda nada porque a Globo continua transmitindo os jogos que a Band transmitiria. E a tendência mundial é essa mesmo, é a TV fechada e é o pay-per-view. Ter poucos jogos na TV aberta e ter mais futebol, ter mais esporte na TV fechada. Entrevistamos também o professor e especialista em marketing esportivo Marcelo Proni, da Unicamp. Marcelo conta sobre as estratégias que foram levadas em conta com este novo horário e as possíveis resistências. Os contratos que a Sport TV faz em termos de patrocínio e tal, isso é importante para eles mostrarem que o seu conteúdo tem apelo, né? Então eles vão colocar sempre algum jogo que atraia público para ser transmitido na segunda-feira, né? Então, na minha opinião, isso é uma decisão, é um cálculo, isso é um cálculo empresarial, né, da estratégia de negócios do Sport TV e, evidentemente, isso não interessa aos clubes. Tenho ouvido alguns treinadores descontentes com o fato de ter que jogar na segunda-feira e também acho que isso não necessariamente agrada aos torcedores, né? De uma forma ou de outra, os torcedores acabam sempre se adaptando ao horário que a televisão escolhe para acompanhar os jogos das suas equipes. Marcelo também explica sobre uma possível melhora na distribuição dos jogos pela rodada. Eu vejo isso sendo motivado pela necessidade de aumentar o conteúdo da grade da TV fechada, né? No caso, a Globo, né, que é dona do Sport TV, precisava de mais conteúdo para preencher a sua grade semanal e considerou que é uma forma de aproveitar melhor esses jogos, né, que já estão pagos, né? Quer dizer, a Globo tem um contrato de exclusividade, né, para a transmissão dos jogos e ela pode interferir, por contrato, ela pode interferir no horário e no agendamento desses jogos. Com tudo isso, o problema do calendário do futebol nacional voltou a ser questionado. O jornalista Juca Kfouri comenta sobre o modo com que a mudança foi feita. Eu não tenho nenhuma restrição a que tenha futebol todo dia que seja, no mundo inteiro é assim. O problema aqui é que é tudo da mão para a boca, sem planejamento, sem que as pessoas sejam previamente avisadas. Depende muito mais de uma grade de TV do que de pensar a questão do calendário do futebol brasileiro. Então, são coisas diferentes. Uma coisa é você ter isso programado, ter isso estabelecido de maneira a atender os interesses da televisão, que afinal é quem paga boa parte da conta. Outra coisa é fazer de sopetão. Foi feito mais uma vez de sopetão, mas não que ter futebol na segunda-feira à noite seja necessariamente ruim. Luiz Felipe Chateaubriand, autor do livro Futebol Brasileiro, um projeto de calendário, também foi consultor do Bom Senso FC, que visa melhorar o futebol nacional. Ele participou de um grupo de trabalho da CBF sobre alterações no calendário do futebol brasileiro, mas abandonou o grupo depois de algumas reuniões. Os rumos que tomaram as discussões foram motivo para seu desligamento. Teve um grupo de trabalho da CBF para estudar mudanças do calendário. Eu participei desse grupo, só que em algum momento do trabalho eu me retirei do grupo por estar discordando dos rumos. O que a gente percebe claramente é que a CBF topa fazer algumas mudanças no calendário, mas são mudanças mais tópicas, mais superficiais, ou seja, mudanças mais profundas, mudanças estruturais, a CBF não está interessada em fazer. E por quê? Porque me parece que existe uma relação umbilical com as federações e as federações são contra as mudanças estruturais. Luiz Felipe ainda propõe mudanças para o calendário do esporte no Brasil. Eu costumo dizer que existem algumas premissas que orientam a elaboração de um calendário racional. Você precisa ter estaduais e regionais de forma enxuta, enxugada. Ou seja, você tendo um menor número de datas para essas competições, sobram mais datas para você poder fazer uma pré-temporada decente, para você alocar os jogos ao longo da temporada sem
sem encavalar competições, né? Tudo isso fica favorecido. Agora, o que eu acho que é o principal realmente em termos de calendário é que o Campeonato Brasileiro, que é a competição principal, seja jogado durante a temporada toda e somente aos finais de semana, para dar maior atratividade ao produto principal. O que nos leva necessariamente para a adequação ao calendário europeu, porque se você não fizer adequação ao calendário europeu, você não tem como fazer o Campeonato Brasileiro ser jogado durante a temporada inteira e somente aos finais de semana. Não há datas para isso. A proposta inclui outros pontos, como não realizar jogos do Campeonato Brasileiro em datas FIFA, ou seja, nas semanas que houverem jogos da seleção brasileira. Você não deve ter jogo de clube em data FIFA quando a seleção joga. A CBF até tentou consertar isso para o ano que vem, mas apenas em algumas datas FIFA e não em todas. Então você precisa ir além disso. E eu te diria o seguinte, clube grande tem que jogar menos e clube pequeno tem que jogar mais. Mas ambos os tipos de clubes, grandes ou pequenos, devem jogar ao longo da temporada inteira. Você pensando nesses pontos centrais, você consegue fazer um calendário muito melhor do que você tem atualmente. O jornalista Juca Kfouri fala sobre o planejamento do calendário nacional de futebol. O problema está no planejamento do calendário. Este é muito mal feito. O Brasil está travadíssimo nessa questão. Outra coisa é ter futebol todo dia. Se fosse um calendário racional, é racionalizar o nosso calendário, é adequar o calendário brasileiro ao calendário mundial, mas nem o calendário europeu, é o calendário mundial, porque é o calendário da Argentina, do Uruguai, do México, do Chile, né, que acompanha o calendário que se faz na Europa. Para que isso aconteça, é necessário resolver a questão dos campeonatos estaduais sem a participação dos clubes que jogam o Campeonato Brasileiro. Tem a porção de coisas a serem feitas no nosso calendário que não são feitas por uma questão eleitoral, para que a CBF continue tendo o voto das federações, que não fazem mais nenhum sentido no atual futebol. Muito bem, depois da locução aí da matéria com o Leonardo Del Sante, que continua aqui com a gente, vamos aos agradecimentos, agradecendo aos professores Luiz Felipe Chateaubriand e Marcelo Proni, além do jornalista Juca Kfouri, que estiveram aí conosco para mais esta matéria. Leonardo Del Sante, é uma situação que gera polêmica, tem muitos amigos que gostaram desse horário de segunda-feira, outros nem tanto, muitos torcedores que gostam, outros criticam. O que dá para falar a respeito deste assunto? Até você que colheu aí o material, as entrevistas. Um abraço para você. Um abraço, Guilherme, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Nesp aqui. E, primeiramente, óbvio, é muito polêmico. Eu sou favorável a ter esse horário, só que a gente tem que pensar que para quem trabalha de segunda-feira é um pouco complicado, porque você teoricamente está perdendo um jogo que seria no domingo. Vai haver um revezamento, então não são todas as equipes que vão ter poucos jogos na segunda-feira, um jogo só por rodada, né, quando a rodada for de final de semana. Mas ainda assim é uma discussão meio complicada. A segunda-feira que teve o jogo Palmeiras e Sport lá em Recife, Sport Palmeiras, né, aliás, foi o recorde de público da arena. Talvez por estar estreando o horário, e uma coisa que a gente vai ter que ver conforme passa o tempo dos jogos da segunda, né? É um sucesso na Europa, mas muito porque é um sucesso de audiência e não de público. O público reclama lá na Europa. A gente tem casos, por exemplo, da Liga Portuguesa, onde torcedores montaram um sofá uma vez, ficaram 3 torcedores assistindo o primeiro tempo, reclamando do dia, do horário, e aí no segundo tempo entraram os outros torcedores e tal, para acompanhar o segundo tempo. Houve também protestos na Liga Espanhola, com o Raio, com o Deportivo La Corunha, o Borussia Dortmund, sempre que joga de segunda-feira, a torcida vai lá, a Muralha Amarela protesta em peso, e aí vai ter que ser medido no Brasil, porque é diferente, apesar de ser um horário complicado, porque precisa ser uma segunda-feira, por ser 8 da noite, também ajuda na hora que as pessoas possam ir embora, só que atrapalha porque as pessoas têm que sair correndo do trabalho e ir direto pro jogo, então a gente vai ter que medir isso nos próximos jogos. A gente chegou a discutir esse tema na semana passada, e eu dizia algo semelhante ao que você está dizendo, Leonardo,
Porque é o seguinte, nos grandes centros, nas grandes metrópoles, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, o jogo às 8 horas não facilita muito, porque quem tem que fazer um deslocamento grande não consegue chegar a tempo do início do jogo. Agora, em Recife, até porque o estádio do esporte fica na região mais central da cidade, não vejo ali tanto problema. O problema seria se fosse na Arena Recife, que foi usada na Copa do Mundo. Que é em São Lourenço. Então, mas eu acho que o interessante é o que a gente discutiu aqui na semana passada. A impressão que dá é que esse jogo foi arranjado para alavancar a audiência do Bem Amigos do Sport TV, porque esse jogo não passa na TV aberta no Brasil, no Sport TV. Então foi escolhido esse horário para alavancar a audiência do Bem Amigos. Não é à toa que monta-se um mini estúdio no estádio para ter a participação de 3 atores do jogo, normalmente o técnico vencedor e um jogador de cada time. Só que o argumento que o Grupo Globo usou é o de que esse horário é bom para o torcedor. Então vamos fazer o mesmo horário na quarta-feira. Na quarta, que é o principal, né? Para TV aberta. Por que na quarta-feira na TV aberta o jogo começa às 10 para as 10 da noite? O que pode, por um lado, ser mais fácil para o torcedor chegar ao estádio, nos grandes centros, mas é horroroso para sair, porque ele vai sair depois da meia-noite. E até havia durante muito tempo o empecilho lá no estádio do Corinthians, que tem uma linha de metrô que passa próximo ao estádio, mas que jogos que terminavam depois da meia-noite não dava para o metrô continuar funcionando, porque o metrô encerra as portas à meia-noite e meia. E por consequência disso, as outras emissoras, elas que têm geralmente um programa de análise mais detalhado na segunda-feira, como a ESPN e a Fox Sports, elas provavelmente vão perder um pouco de audiência. Então é uma atacada muito bem certeira. Agora, eu também acho que na última segunda-feira, o Paulo Autuori, técnico do Atlético Paranaense, que tinha acabado de derrotar o Cruzeiro por 3-0 no Mineirão, foi o jogo da última segunda-feira, nesta semana, ele no ar com o Galvão Bueno teve até uma intervenção que pareceu pouco fora do lugar, mas eu achei que os dois foram muito polidos, não achei que houve destempero de nenhuma das partes. Foi uma conversa muito franca, muito direta, com duas pessoas que assumem posições de maneira bastante assertiva, e o Paulo Autuori destacava que ele não é contra o jogo da segunda-feira, ele é contra uma medida como essa ser implantada com o campeonato em andamento, sem que houvesse um planejamento prévio, sem que isso tivesse discutido com os clubes, e parece mais uma vez uma imposição do canal que adquiriu os direitos de transmissão para alavancar uma audiência do próprio canal. Você falou de algumas experiências na Europa. Na Europa tem até o jogo da sexta-feira, que nós não temos por enquanto na Série A. Nós temos o jogo de sexta-feira na Série B, que aliás a rodada da Série B quase sempre acontece terça, sexta à noite e sábado... A Premier League acabou de implantar esse horário de sexta. Então, o jogo da sexta-feira é muito antigo na Alemanha, na França, em Portugal, e é um jogo que quase sempre leva público, e é interessante que na sexta-feira quem jogam normalmente são os grandes. Por quê? Porque quando há compromisso numa competição europeia na terça ou na quarta-feira, eles preferem, obviamente, eles pedem para que joguem na sexta pela Liga Nacional, porque eles vão ter 3, 4 dias para se preparar para o jogo. Viajar também. Para viajar para o jogo da Liga dos Campeões ou para a Liga UEFA. Por exemplo, o Portugal, quando tem que pegar, por exemplo, um CSKA Moscou do outro lado do continente. Então, quando o Benfica, o Porto jogam com o CSKA em Moscou, eles antecipam a rodada da Liga para sexta-feira. O jogo da segunda, pelo menos em Portugal, fica relegado às equipes do meio da tabela para baixo. São equipes que não estão disputando o título, não estão em competições europeias e quase sempre é um jogo esvaziado. Então, por exemplo, em Portugal é muito comum o Estoril Praia ou o Marítimo, que não conseguiram grandes conquistas nas 2 últimas temporadas, fazerem jogos às segundas. Porque eles não precisam se preparar para nenhum jogo no meio de semana. Não tem jogo para eles. Eles não estão em competições europeias. E aqui no Brasil, eu acho que o problema é que isso tenha que ter um planejamento no sentido de que uma equipe não seja punida ou privilegiada de jogar sempre às segundas. Punida porque pode ser um horário ingrato para a preparação do time durante a semana. E privilegiada porque o Palmeiras, que jogou nesse horário com o Sport Recife na semana passada, ele é líder do campeonato. É muito cômodo ele jogar na segunda-feira, depois que toda a rodada já aconteceu, ele sabe o que tem que fazer para permanecer na liderança, quer dizer, todo mundo sabe que tem que ganhar. Mas ele já sabe o que aconteceu nos outros jogos e fica de maneira um pouco mais confortável para enfrentar o jogo da segunda. Encarar o jogo talvez com outra dinâmica, com outra mentalidade. Então, não pode uma mesma equipe ficar sendo escolhida de maneira a ser privilegiada ou punida, né? Depende da visão, e atuar na segunda-feira. Tem que haver um rodízio de todos. E eu quero ver se vão colocar o Corinthians para jogar na segunda-feira à noite. Vão colocar o Corinthians. Porque o Corinthians dá audiência para TV aberta, né? Aliás, até um assunto polêmico, eu estava aqui consultando o site que é muito acessado por corintianos, que é o meutimão.com, fórum,
e muita gente reclamando. Por quê? O jogo do Corinthians pela 19ª rodada do Brasileirão estava marcado a princípio pro dia 6 de agosto contra o Cruzeiro, né? 6 de agosto, um sábado, às 4 horas da tarde. Passou para segunda-feira, dia 8, às 9 horas da noite. O que o pessoal está alegando aqui? Muita gente de fora, que já tinha feito todo o planejamento para ficar muitas vezes em casa de amigo, ou hotel, ou na casa de algum parente, e que de repente já tinha trocado alguma escala no trabalho, mexido os pauzinhos para conseguir assistir o Corinthians. Muitos não são da capital e estão aderindo aí ao plano do Corinthians de fiel torcedor. Enfim, são várias situações e muita gente criticando, porque uma coisa é você conseguir viajar no final de semana para assistir um jogo no sábado à tarde, termina a partida às 6 da tarde, você vê ainda o que vai fazer, se vai voltar para sua cidade ou não, ou curtir a noite paulistana. E outra coisa completamente diferente é um jogo na segunda-feira à noite, onde a maioria da população tem. Mas, Guilherme, num campeonato com 20 equipes, cada equipe joga 19 vezes no primeiro turno e 19 no segundo. Então são 38 jogos. Desses 38, 19 são em casa. Se desses 19, um ou no máximo 2 forem para segunda-feira, eu também não vejo grandes problemas. Sim. Por exemplo, na Europa define-se a tabela, mas não se define qual é o dia e o horário do jogo. Então eu sei que no final de semana, na quarta semana do mês tal, haverá aquela rodada. Mais ou menos com 15 dias de antecedência que se estabelece. Sexta-feira joga a equipe A, a equipe B, no sábado C e D, etc, etc, no domingo e na segunda. E às vezes não dá para conciliar os interesses como esse. Eu acho até o prazo bem interessante, né? Não tá em cima da hora, só que o torcedor tá reclamando, tá? Talvez porque já tivesse aberto as bilheterias, né? Sim, provavelmente. Aí caso, é complicado. Porque se você abre as bilheterias, você... O cara comprou pensando, opa, vou nesse horário. E é outra história completamente diferente se você já abre para venda sabendo, olha, esse jogo vai ser segunda à noite. E então, é mais um jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro jogou semana passada. Eu acho até que o prazo foi interessante. O problema aqui foi abrir antes e vender por outro horário. O Paulo Autuori criticou, inclusive, a questão do planejamento do calendário, porque, segundo ele, com jogos às segundas, quartas, quintas, sábados, domingos, não dá para haver recuperação dos jogadores. Mas aí o calendário tem que ser racional. Se a equipe jogou na segunda-feira, ela não vai poder jogar na quarta. Claro. É proibido, né? Ela só pode jogar o mais próximo na quinta-feira. E se jogar na quinta, você vai poder jogar de novo, talvez no domingo. Mas veja, o time que joga no domingo à noite, se ele entra em campo na quarta à noite, é a mesma diferença de tempo que tem entre a segunda e a quinta, não vejo problema. A questão é racionalizar, programar, organizar. E vejam, há softwares que montam tabelas de campeonato. Você coloca lá uma programação específica, tem que haver tanto espaço de tempo entre um jogo e outro para cada equipe. Qualquer programador de computador consegue fazer um software muito inteligente para definir uma tabela. Sim. Né? Porque agora só tem o quê? Copa do Brasil e alguns clubes na Sul-Americana, né? Então dá pra fazer. Mas nenhum brasileiro tá na Libertadores mais, né? Não. Pois é, o São Paulo eliminado aí na última quarta-feira pro Atlético Nacional. Mas é justamente isso. Aliás, passar até a nossa produção trabalhando atentamente, né? O Fábio Fleury passou pra gente, nosso diretor, que no campeonato chinês, sexta, sábado e domingo, né, Fleury? Então 3 dias na semana apenas o campeonato chinês, um dos principais torneios. Nos Estados Unidos, praticamente todo dia tem jogo, né? Não muda, é segunda noite, Você falou terça. Que o campeonato chinês é um dos principais campeonatos do quê? Da Ásia. Não, melhorou bem. É um dos principais campeonatos pro mercado brasileiro, porque tá levando tudo quanto é jogador e treinador, né? Não, mas o que a gente ouve hoje é que o campeonato chinês, pelo menos de 1 ano ou 2 para cá, é o torneio que mais evoluiu. Não consigo ver isso na prática. Até assisti algumas partidas pelo Band Esportes, que está transmitindo o campeonato chinês, mas não consegui pegar um jogo bom ainda do campeonato chinês, para falar a verdade. A China participou da Copa 2002, né, a última participação, e esperemos que ela tenha essa capacidade de voltar ao Mundial futuramente, né? Mas uma coisa que eu achei interessante, que estava pesquisando para fazer a matéria, é que esses jogos de segunda, eles aconteceram algumas vezes nos últimos anos, né? É um levantamento do jornalista Marcos Paulo Lima, do Correio Brasiliense, que mostra que de 2003 até 2014 aconteceram mais de 10 jogos nas segundas-feiras, isso no Campeonato Brasileiro de Série A, e a média de público é grande, até 20 mil por partida. Só que assim, a gente tem que considerar que o jogo de maior público, 45 mil
pessoas foi no Mineirão, Atlético Mineiro e Cruzeiro, por exemplo, que alavancou muito essa média. Outro jogo também, São Paulo e Corinthians em 2005, que teve 26 mil pessoas pagantes. Eu vou fazer um desafio então para os nossos amigos aqui da cidade vizinha de Jaú. Já que o 15 de Jaú tem tido públicos maiores do que os da Série B, maiores do que o Botafogo na Série A, então que o 15 mande os seus jogos na segunda noite e negocie com a Sport TV a transmissão ao vivo. Eu tenho certeza que lá em Jaú vai ter uma boa média de público ainda, mesmo na segunda-feira à noite. E um abraço ao Thiago Pavini, nosso ex-componente do programa, que hoje trabalha junto ao clube da cidade vizinha. Até no Campeonato Paulista desse ano a gente teve um exemplo, né? Palmeiras e São Bernardo. Na fase quartas de final, foi numa segunda-feira à noite, Palmeiras venceu, se classificou, mas, claro, não tem a ver com o Campeonato Brasileiro, mas uma experiência recente também de partida realizada na segunda-feira à noite. E um outro ponto que a gente tem para levantar é que o Luiz Felipe Chateaubriand, que foi consultor de conteúdo do Bom Senso, né? Ele participou de grupos da CBF e ficou nessas últimas semanas notou-se na mídia um sumiço do grupo do Bom Senso, né? E foi publicado um texto no blog do Juca Kfouri, de assinatura do Paulo André, que é zagueiro do Atlético Paranaense hoje, que é um dos membros fundadores do Bom Senso, dizendo que o grupo não morreu, mas que ele necessita de novas lideranças. Então, ao que parece, tá voltando aí, talvez seja na ativa. Porque o Luiz Felipe, ele disse que faz alguns meses que não foi procurado pelo grupo, mas que também não tinha sido comunicado que o grupo tinha acabado. Não então, morreu, mas parece que tá na UTI, né? Vai voltar, estão dizendo aí que vai voltar. Vamos aguardar, então, os próximos capítulos aí deste grupo do Bom Senso que realmente perdeu força nos últimos meses. Só para constar que a gente tentou contato com a CBF, liguei, mandei e-mail para solicitar uma entrevista com Manuel Flores ou com algum responsável pela área da diretoria de competições da Confederação Brasileira de Futebol, mas a gente não conseguiu contato e não conseguiu realizar essa entrevista, então se acontecer alguma coisa nessas próximas semanas, a gente comunica e coloca eles no ar com certeza. Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook, o endereço é o facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa, o endereço é o Observatório do Esporte unesp.blogspot.com.br. O Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias, também do Leonardo Del Sante, com comentários do Zeca Marques e a participação do Tuca Américo, equipe de reportagem com Heitor Facini, Gabriela Brizotti, Leonardo Guerino, Leonardo Del Sante e Isaac Toledo. Direção, Fábio Fleury. Produção técnica, Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GCF, Grupo de Estudos sobre Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Para você, um grande abraço, obrigado pela audiência e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das quatro linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola